O Conversa Franca de hoje recebe Luiz Carlos Assetti Júnior, advogado e professor. Assetti, obrigado pela presença aqui no nosso Dia a Dia Rural mais uma vez. É um prazer estar aqui também, muito obrigado pelo convite. Feriado bonito, quente, calor. Verdade. Vamos falar um pouquinho hoje da importância das áreas de preservação permanente. Uma área de preservação permanente, o que é? Tavinho, a APP, né, que Como é conhecido? conhecido, né, que é a área de preservação permanente, ela é prevista no Código Florestal, a Lei 4771 de 65. E, basicamente, ela é aquela área que fica ao redor das nascentes e nas margens dos rios. A mata ciliar. Exatamente, que é popularmente conhecido como mata ciliar, né? Então, ao redor das nascentes, obrigatoriamente tem que ser 50 metros. E o detalhe é que ela tem que ser cercada e não deixar que animal com sede chegue ali para tomar aquela água. Por quê? Porque ele começa a pisar. Solapar o chão. Exatamente. Então, essa área tem que ser cercada, efetivamente cercada. Tanto a da nascente quanto a da mata ciliar. Exatamente, exatamente. A da mata ciliar, existe aí um problema. Os animais têm que chegar para matar a sede. Então, tem que ser feito um projeto, efetivamente, a isso, para não gerar nenhum impacto. Mas tem que existir. A permanência da mata ciliar é, com certeza, certeza de que no futuro vai existir mais água. A árvore tem influência direta na produção de água. Entendeu? Então, quanto mais você deixa a mata ciliar preservada, que é a APP preservada, mais água vai existir na sua propriedade. O que não acontecia antigamente, não é verdade? Era possível se mexer na terra de qualquer forma, sem que se pensasse nos danos que você iria colher, no resultado negativo que você iria colher no futuro. Exatamente. Então nós temos muitas dessas áreas inascentes que foram destruídas e muitas áreas de mata ciliar completamente devastadas, cortadas. O interior, afora, nós andamos, principalmente onde tem monocultura, cana, café, enfim, vários tipos de monocultura, você não tem áreas verdes, áreas de APP preservadas. Agora existe uma política sendo feita, Ministério Público, as autoridades ambientais todas trabalhando para que isso volte. Por quê? Porque impactou toda a bacia hidrográfica, você tem menos água. Por quê? Porque não tem mata. A mata diretamente está vinculada à produção de água. Aqui está atrelada a criação das APPs. Olha, as APPs, ela tem uma função, inclusive econômica, Tavinha, junto com as reservas legais. As propriedades rurais, ela tem que deixar uma área, 20% na nossa região, aqui no Sudeste, mais ou menos, né? 50% na região de Cerrado, 80% na Amazônia Legal. Vejam, o ideal da reserva legal é que ela faça um corredor ecológico e ela se vincule a essas áreas de preservação permanente, que são, no caso, aí, como nós estamos conversando, das nascentes. Por quê? Nós teríamos maior diversidade de fauna, de flora e uma abundância muito maior de água. E no caso do que foi destruído, é lei reflorestar? Sim, nós precisamos reflorestar. Há essa necessidade do reflorestamento. As propriedades rurais que não têm a reserva legal e não têm a área de preservação permanente, para ela conseguir uma licença ambiental hoje para trabalhar, ela precisa efetivamente recompor aquela APP ou a reserva legal que foi destruída no passado. Senão ela não obtém autorização para funcionar. Senão ela não obtém autorização, exatamente isso. Agora é lei. Exatamente isso, exatamente. E para o meio ambiente, qual a importância dessas APPs? Como eu te falei, veja, nós vamos ter um maior índice de chuvas que está... Veja bem, existe o ciclo hidrológico, né, que é exatamente a árvore retira a água do subsolo, joga na sua seiva, que por sua vez transpira, vai como vapor à atmosfera, condensa, forma chuva, volta ao solo. Isso é o ciclo. É o ciclo. Quer dizer, com mais árvores nós teremos mais chuva. Então, tudo decorre da água. A vida originariamente, ela ocorre na água, né? Originariamente. Então, nós falamos de rios aí, falamos de fontes, de nascentes. E ao redor de lagos, lagos naturais ou lagos artificiais, como é que funciona? Mesma coisa. Há necessidade. E aí existe uma cultura. Nós nunca vimos, ou normalmente não é visto, em açudes, as matas ciliares, mas obrigatoriamente deveria existir. Em lagos, a mesma coisa. Então, todo o curso d'água precisa de mata ciliar, que é a área de preservação permanente. Para as restingas também? Também, nascentes, restingas. E aí só as metragens é que são diferenciadas? Exatamente, que elas variam de acordo com o tamanho daquele curso d'água, entendeu? Ela começa com 30 metros. Ela começa com 30 metros. É o mínimo? O mínimo. Nascente, 50 e os cursos d'água, 30 metros. Tá. Praia também, enfim, onde tem água. Exatamente. Onde tem água. Exatamente. Multa para isso é pesada para quem destrói isso hoje. Olha, a multa administrativa, Tavinho, é bom que se diga isso, porque pouca gente sabe, né? Quem trabalha no meio que conhece. A multa administrativa, ela começa em R$50 e vai a 50 milhões de reais.
Quer dizer, o que você... Dependendo da extensão do dano ambiental. Exatamente. O agente ambiental, para aplicar a multa, ele precisa saber, primeira coisa, os antecedentes do infrator, se ele está acostumado ou não a cumprir a lei ambiental. O tamanho do dano. Tá? E terceiro, a situação econômica do infrator. Quanto maior é o infrator, maior a multa. Agora, se eu tenho uma terra onde isso já foi cometido no passado e a terra não era minha, qual é a minha responsabilidade sobre isso no presente? Você compra o passivo. Eu compro o passivo. Quando você vai comprar uma terra, você tem efetivamente que fazer um laudo de impacto ambiental que existe ali. Porque você está comprando o problema. Ou seja, se tem um problema desse tipo, mata ciliar, derrubada, eu vou ter que recompor. Exatamente. Tá. Exatamente. Ok. Eu estou conversando com o advogado Luiz Carlos Assetti Júnior, advogado, professor. Estamos falando aqui sobre as APPs. Depois do intervalo, nós vamos falar um pouquinho de como fazer esse trabalho de reconstrução, de reflorestamento. Inclusive lá, a situação em Minas Gerais, nós temos uma situação diferente com a AAF, Autorização Ambiental de Funcionamento. Que é um controle maior ainda. Exatamente. Tá bom, vamos saber já, Assetti. Legal. Voltando ao nosso assunto aqui, APPs, reserva ambiental, reserva legal, crimes ambientais. Assetti, APP não é reserva legal, são coisas diferentes. Totalmente distintas. A APP é aquilo que é, ou é a nascente ou mata ciliar, curso d'água. Isso. E a reserva legal, reserva legal é aquela faixa da propriedade rural onde ela vai ser destinada para a diversidade biológica, entendeu? Para ficar efetivamente, no linguajar popular, mato. 20% da propriedade? 20, 50, 80. 20 aqui? Aqui na nossa região, mais ou menos, região de Cerrado, 50%. E a Amazônia? E a Amazônia legal, 80%. Tá, isso é o que fica preservado, você não pode mexer, é intocável. Exatamente. Quando se mexe nisso, também as multas são pesadas. Pesadas, crime ambiental e muitas vezes processo civil de reparação de danos, né? Muitas vezes. Como é que se recompõe tanto a APP que já tinha sido destruída, como reserva legal que também foi possa estar destruída? Excelente. Isso é bom que fique claro, inclusive ao produtor rural. Tem que ser feito um projeto, Tavinho, porque você tem que ter autorização. Você não pode ir lá e ir plantando, não. Nessas áreas, você não pode efetivamente, onde você retirou, você também não pode chegar lá e plantar ao bel prazer. Aleatoriamente. Exatamente. Você tem que fazer um projeto, você tem que pedir autorização para o agente ambiental, ele vai te orientar quais são as árvores, as mudas, né, o tipo de árvore que você vai poder estar ali plantando. E esse projeto tem que ser feito por um profissional habilitado, um engenheiro, tal, para que haja, de acordo com a sua propriedade, um projeto... região também. Exatamente, região, né? Exatamente. Um projeto que não impacte mais do que já está impactado, entendeu? Por isso que tem que ser um projeto bem feito com um profissional habilitado. Se você muda aí a paisagem, o tipo de vegetação, você está interferindo diretamente no ecossistema, né? E no bioma, né? De modo geral. Exato. Nós estamos falando tudo isso porque as multas são pesadas, a gente não precisa dizer nome nem nada, mas você tem vários casos onde as pessoas, de repente, sofrem uma sanção porque estão na ilegalidade nessa situação e são valores altos que, às vezes, comprometem totalmente o orçamento de um fazendeiro, sitiante. Tavinho, as maiores multas que ocorrem, assim, não vou saber precisar, mas quase 80% dessas multas são por desconhecimento. Por exemplo, o que a pessoa faz e que aí, de repente, chega o fiscal lá e já, pumba, multa. Captação de água para irrigação. Você tem que ter outorga. É uma licença ambiental. Não é como antigamente, que você ia lá, punha a bomba d'água, engatava o cano e puxava água. Hoje em dia, exatamente, porque a água não é um bem do proprietário, a água é um bem público. A prioridade da água é abastecimento público, dessedentação de animais. Então, primeiro, abastecimento público. A água que nasce na zona rural, na fazenda, é a mesma água que vai chegar à cidade. Entendeu? Então, quando você vai retirar água para irrigar, você tem que ter a autorização do Estado, do agente ambiental, para ele ter ciência de quanto você está utilizando de água, para não impactar o abastecimento público. E mesmo porque essa água já está sendo cobrada em algumas bacias hidrográficas e no futuro estará sendo cobrada em todas. No Brasil todo, exatamente. Segundo, corte de vegetação, que tecnicamente chama-se supressão de vegetação. Para você cortar uma mata, para você cortar uma árvore, você, em tese, precisa de uma licença ambiental. A mata, com certeza, precisa. Uma árvore, depende onde ela está, se ela é exótica, se não é. Enfim, uma série de requisitos que tem que ser analisado antes. Mas você não pode simplesmente chegar lá e cortar. Então, corte, você acaba tendo efetivamente multas. Em Minas, existe até uma situação que é bom que se diga. Acho que é aquela situação lá da AF que nós estávamos falando autorização ambiental funcional. Exatamente. Como é que funciona lá? A autorização ambiental de funcionamento... Só em Minas. Em Minas isso está acontecendo e é muito bom que isso ocorra, porque o agente público, o agente ambiental, que é a FEAM em Minas, ela está exigindo que os produtores rurais tenham a licença ambiental para que o Estado possa saber efetivamente cada proprietário
produtor, melhor dizendo, o que ele faz, o que ele está utilizando de recurso ambiental. Então você precisa demonstrar. Você faz irrigação, para você tirar a AAF, que é a autorização ambiental de funcionamento, você precisa da outorga antes, hídrica, entendeu? Quer dizer, uma coisa está vinculada à outra. E isso está se estendendo no Brasil todo. Quer dizer, o proprietário, o produtor rural, ele não pode mais simplesmente agir como os avós dele agiam, entendeu? É importante lembrar então que você tem legislação federal, que é para todos, e aí os estados têm particularidades, e como o caso da AAF também, e os municípios também. Portanto, antes de mexer no meio ambiente, vá se informar. Você precisa tirar a informação antes. Olha, tá vendo? A multa administrativa, que é do agente ambiental que aplica, ela varia de R$50 a 50 milhões de reais, como nós já falamos. Tá. Mas também tem as punições criminais, que são os processos criminais, que pode ocorrer multa também. Essa multa é fixada pelo juiz numa sentença. Essa multa pode chegar hoje em R$1.300.000 mais ou menos. Ela é calculada com base em salário mínimo. E ainda tem o processo civil. Quer dizer, todas essas três formas de responsabilização geram um prejuízo imenso. E um maior ainda, que é a marca, a imagem do produto, daquela propriedade, enfim. Isso abala de uma forma que você perde mercado. E a reserva legal pode ser explorada economicamente? Olha, a reserva legal, tudo depende do projeto que você vai fazer. Em tese, ela não pode ser explorada. Mas se for um projeto bem feito, vamos dar um exemplo aqui, Tavinho. A gente fazer, por exemplo, um produtor rural, aí, café, monocultura café, e ele quer fazer um teste de uma produção sombreada. Por que ele não pode fazer um projeto vinculando-se a uma faculdade e tentar explorar essa área? Entendeu? Quer dizer, tudo vai do projeto, tudo vai de conversar com o agente ambiental e explicar aquela necessidade. Tudo é possível desde que consultado e legalizado. Exatamente. Uma outra dúvida que as pessoas têm é se reserva legal pode ser somada à APP. Boa. Olha, isso é importante também, que gera uma confusão. Não, APP é uma coisa, reserva legal é outra. Você pode ter as duas coisas, se você tem um rio, você vai ter APP. Isso. Certo? E mesmo assim a sua propriedade tem que ter uma reserva legal. Exatamente. Quando você vai fazer o projeto, primeiro, normalmente os produtores rurais contratam o agrimensor, ele faz o levantamento das áreas de APPs, nascentes e cursos d'água, para depois localizar a área que vai ser feita a reserva legal. Tá. Aí, em segundo momento, faz o projeto de recomposição da APP, mata ciliar, e da reserva legal. Leva tudo isso para o agente ambiental para conseguir autorização, entendeu? O detalhe é o seguinte, nas propriedades muito pequenas, vamos imaginar, no sul de Minas, Mantiqueira, tem propriedade lá, sítios, que tem 15 nascentes. Como é que você faz para reserva legal junto com APP? Não tem nem aonde o sujeito morar. Como é que desmembra isso? Como é que faz? Aí que tá. Então, Minas apareceu com uma ideia. 25% da área. Em vez de 20%, 25%, e faz aquilo ali e fica tudo certo. Mas isso é uma condição para Minas Gerais. Por isso que é importante se informar sobre a situação e a condição no seu estado e no seu município. Exatamente. E uma última questão que é dúvida também. E se eu não tenho a reserva legal, mas eu preciso ter, eu declaro ou não declaro, eu digo que tenho, eu digo que não tenho, como é que eu faço? Quem não tem reserva legal e quem não tem área de preservação permanente, Tavinho, é bom que a pessoa já procure um profissional para que vá fazendo, vá reestruturando, porque a reserva legal ela tem que ser averbada no cartório de registro de imóveis, averbada na matrícula do imóvel. E isso vai ser, já está sendo em muitos locais, exigência para liberação de financiamento, está sendo exigência para uma série de coisas. Então é bom que a pessoa já vá se mobilizando, se organizando. Porque custa fazer isso. Ela vai organizando o financeiro para fazê-lo. Porque em pouco tempo as propriedades rurais necessitarão de licenças ambientais tal qual ocorre em Minas. Aliás, uma última questão são regras, são leis que valem tanto para pequenas propriedades como para grandes propriedades, com algumas pequenas variações. Exatamente. Por exemplo, uma grande propriedade, uma usina, vamos imaginar, uma usina de álcool, ela precisa fazer o licenciamento ambiental da moenda, da unidade onde vai moer e processar o álcool, ela precisa do licenciamento ambiental também da monocultura. Se essa monocultura tiver numa área acima de 1.000 hectares, ela vai precisar fazer o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental, que é caro. Então, nós temos que ter essa consciência que a licença ambiental, a legislação ambiental, ela atinge tanto o pequeno quanto o grande. Ok. A Sete, deixa um telefone e um endereço eletrônico para quem quiser entrar em contato com você. Eu acho que já correu na tela aí, salvo engano. Eu estou na região de Campinas, né? E é o 3651-5563 é o telefone nosso e o site está aí aparecendo também. E o www.mercadoambiental.com.br é um portal que nós mantemos e o a7.com.br é o site do nosso escritório. Ok. Eu fico sempre à disposição
de vocês, Tavinho. Obrigado pelo convite. Imagina. Um bom feriado. Agora pega as crianças aí e a esposa que você trouxe para passear e vai passear por São Paulo. Com certeza. Porque ele, como é do interior, a grande sensação dos filhos dele é vir para São Paulo. É verdade. Diferente de quem é filho de gente que está em São Paulo, que quer ir ver o interior, quer ir ver a fazenda. É verdade. Aí a molecada fica fascinada com tudo isso que a gente vê aqui, que eu não aguento mais. É verdade. Mas hoje não tem confusão, hoje é uma cidade tranquila. Eu vou passear bastante. Pode ir. E obrigado por ter deixado meus filhos ver essa maravilha que é a Terra Viva. Imagina, Sete. Você é sempre bem-vindo. Até breve. Obrigado. Tchau. Rápido intervalo e já voltamos com o nosso Dia a Dia Rural do Terra Viva.